Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Por que tenho ódio de mim mesmo quando não estudo? Escute essa pergunta. Por que tenho ódio de mim mesmo quando não estudo? Como querem que eu faça? Por que tenho ódio de mim mesmo quando não sou gentil como deveria ser? Por outras palavras, por que não vivo de acordo com os meus ideais? Não seria muito mais simples não ter ideais de espécie alguma? Se não tivesse ideais, haveria razão para odiar você mesmo? Assim, porque você diz, eu devo ser bondoso, devo ser generoso, devo prestar atenção, devo estudar. Se puder descobrir a razão e se libertar dos ideais, então talvez atuará de maneira totalmente diferente. Sobre isso eu vou falar mais tarde. Mas por que você tem ideais? Em primeiro lugar, porque sempre te disseram que se não tiver ideais, será um ente desprezível. A sociedade, quer do padrão comunista, quer capitalista, diz, o ideal é esse. E você o aceita e procura viver em conformidade com ele. Não é verdade? Pois bem, antes de tentar viver segundo um ideal qualquer, não deve verificar por que é necessário ter ideais. Por certo, isso teria muito mais sentido. Você tem o ideal de Rama, de Sita e tantos outros ideais que a sociedade te transmitiu ou que você mesmo inventou. Você sabe por que os tem? Porque tem medo de ser o que é. Sejamos simples, não vamos complicar as coisas. Você tem medo de ser o que é. E isso significa que não tem confiança em você mesmo. Por isso é que procura ser o que a sociedade, o que seus pais e sua religião preceituam. Então, por que tem medo de ser o que é? Por que não começam com o que você é e não com o que deveria ser? Se não compreende o que é e trata apenas de mudá-lo no que pensa que deveria ser, isso não tem significação nenhuma. Portanto, fora com os ideais. Sei que os mais velhos não gostarão disso, mas não importa. Jogue fora todos os ideais. Afunde-os no rio, lance-os no cesto de papéis, para começar com o que é. E isso é o quê? Você é preguiçoso. Não quer estudar, quer brincar ou jogar, se divertir como todo jovem. Comece com isso. Use a sua mente para examinar o que entende quando fala em passar o tempo agradavelmente. Averigue o que isso realmente implica. Não se deixe levar pelo que dizem os seus pais ou os seus ideais. Use sua mente para descobrir o que deseja fazer na vida. O que você deseja fazer. Não o que a sociedade ou um certo ideal te manda fazer. Se aplicar todo o seu ser a essa investigação, será um verdadeiro revolucionário. Terá então confiança para criar, para ser o que é, e nisso há uma vitalidade sempre renovada. Mas, pela outra maneira, está dissipando sua energia no esforço para ser semelhante a um outro. Não vê como é estranho o ter tanto medo de ser o que é? Pois a beleza está em ser o que é. Se você se vê como um preguiçoso, que você é um estúpido, e se compreende a preguiça e olha de frente à estupidez, sem procurar mudá-la noutra coisa, então, nesse estado, encontrará uma extraordinária liberdade, uma grande beleza e vasta inteligência. Pergunta:
Ainda que possamos criar uma nova sociedade, nos revoltando contra a atual, essa criação de uma nova sociedade não constitui também uma forma de ambição? Resposta: parece que você não escutou o que eu estava dizendo. Quando a mente se revolta dentro do padrão da sociedade, essa revolta se assemelha a um motim dentro de uma prisão. E é apenas uma outra forma de ambição. Mas quando a mente compreende em sua inteireza esse destrutivo processo da atual sociedade, e dele sai, sua ação não é então ambiciosa. Essa ação poderá criar uma nova civilização, uma ordem social melhor, um mundo diferente, mas a mente não está preocupada em criá-la. Seu único interesse é descobrir o que é verdadeiro. O movimento da verdade é que criará um novo mundo, e não a mente que se acha em revolta contra a sociedade. Eu queria saber quantos de vocês notaram o arco-íris ontem à tarde. Estava pouco acima da água e se deparou de repente. Era uma coisa bela de ver que infundia um grande sentimento de alegria, uma percepção clara da vastidão e da beleza da terra. Para comunicar uma alegria, é necessário um bom conhecimento das palavras, do ritmo e da beleza da linguagem correta, não é verdade? Mas o que tem muito mais importância é o próprio sentimento, o êxtase que acompanha a apreciação profunda de algo belo. E esse sentimento não pode ser despertado pelo mero cultivo do conhecimento ou da memória. Precisamos do conhecimento para nos comunicarmos, para falarmos uns com os outros a respeito de alguma coisa. E para se cultivar o conhecimento, se necessita da memória. Sem o necessário conhecimento, não pode pilotar um avião, não pode construir uma ponte, uma casa bonita, não pode construir grandes estradas, cuidar de árvores, de animais e fazer muitas outras coisas que um homem civilizado deve saber fazer. Para gerar eletricidade, trabalhar em várias ciências, socorrer o homem com medicamentos e etc. Para tudo isso, se necessita de conhecimento, de informações e da memória. E nessas coisas é necessário receber a melhor instrução possível. Por isso é muito importante que tenha professores de primeira ordem das matérias técnicas, para te transmitir a correta instrução e te ajudar a cultivar um perfeito conhecimento de várias maneiras. Entretanto, enquanto num certo nível o conhecimento é necessário, noutro nível ele se torna um empecilho. Há uma grande cópia de conhecimentos do mundo físico, conhecimentos que se vão acrescentando constantemente. Importa possuir tais conhecimentos e utilizá-los em benefício do homem. Mas não há uma outra qualidade de conhecimento que, no nível psicológico, constitui um obstáculo ao descobrimento do verdadeiro. Afinal de contas, conhecimento é tradição, não é? E tradição é o cultivo da memória. A tradição em coisas mecânicas é de grande importância. Mas quando a tradição é utilizada como meio de guiar o homem espiritualmente, ela se torna um obstáculo ao descobrimento de coisas mais grandiosas. Dependemos do conhecimento, da memória, nas coisas mecânicas e em nosso viver diário. Sem conhecimento, não poderíamos conduzir um carro, seríamos incapazes de fazer muitas coisas. Mas o conhecimento é o obstáculo quando se torna tradição, crença, para guiar o espírito, a psique ou o ser interior. E também separa os homens.
Já não notou como os homens no mundo inteiro estão divididos em grupos que se denominam hinduístas, maometanos, budistas, cristãos e etc.? O que os divide? Não são as pesquisas da ciência, o conhecimento da agricultura, a ciência de construir pontes ou de dirigir aviões a jato. O que divide as pessoas é a tradição, as crenças que condicionam a mente de uma certa maneira. O conhecimento, portanto, é um obstáculo quando se torna tradição, que molda ou condiciona a mente por um certo padrão. Porque não só divide os homens e cria inimizade entre eles, mas também impede o descobrimento do profundo significado da verdade, da vida, de Deus. E para descobrir o que é Deus, a mente deve estar livre de tudo quanto é tradição, acumulação, conhecimento, que lhe servem de proteção psicológica. A função da educação é proporcionar ao estudante abundantes conhecimentos em vários setores do esforço humano e, ao mesmo tempo, libertar sua mente de toda a tradição, para ser capaz de investigar e descobrir. De outro modo, a mente se torna mecânica, toda ocupada pelo mecanismo do conhecimento. A menos que se liberte constantemente de sua acumulação de tradições, a mente é incapaz de descobrir o Supremo e o Eterno. Mas é óbvio que ela deve adquirir crescente conhecimento e instrução para habilitar-se a tratar das coisas de que o homem necessita e que deve produzir. O conhecimento, que é cultivo da memória, é, portanto, útil e necessário num certo nível, mas, no outro nível, ele se torna prejudicial. Reconhecer a diferença, perceber onde o conhecimento é destrutivo e deve ser posto de parte, e onde ele é essencial e se lhe deve permitir funcionar o mais amplamente possível, eis o começo da inteligência. Na época atual que está acontecendo, o que ocorre com a educação? Estão lhes transmitindo variados conhecimentos, não é? Nos cursos superiores você pode se tornar engenheiro, médico, advogado, doutorar em filosofia, matemática ou em outro ramo do saber, estudar ciências domésticas e aprender a administrar uma casa, a cozinhar e etc. Mas ninguém te ajuda a se libertar de todas as tradições, de modo que desde o começo tenha uma mente fresca, ardorosa e, portanto, capaz de descobrir a cada momento algo totalmente novo. As filosofias, teorias e crenças que adquire dos livros e que se tornam sua tradição constituem um verdadeiro empecilho à mente, porque esta se serve então de tais coisas como meios de segurança psicológica para si própria e, portanto, fica por elas condicionada. Então é necessário, ao mesmo tempo que se liberta a mente de todas as tradições, cultivar o conhecimento técnico. E tal é a função da educação. O difícil é libertar a mente do conhecido a fim de habilitá-la a descobrir o que é novo a todas as horas. Eminente matemático contou certa vez que esteve trabalhando num problema por dias seguidos, sem encontrar a solução. Uma bela manhã, ao dar o seu passeio costumeiro, lhe apresentou subitamente a solução. O que aconteceu? Sua mente, estando então quieta, estava livre para olhar o problema, e o próprio problema revelou a solução. É preciso ter conhecimentos para se estudar um problema, mas a mente deve estar desembaraçada desses conhecimentos para encontrar a solução.
A maioria de nós aprende fatos, acumula informações ou conhecimentos, mas a mente nunca aprende a estar quieta, livre das agitações da vida, do terreno em que os problemas lançam raízes. Nos filiamos a sociedades, adotamos certas filosofias, nos entregamos a uma crença, mas nada disso tem utilidade alguma, porque não resolve os problemas humanos. Pelo contrário, causa mais conflito e mais angústias. O de que se necessita não é filosofia ou crença, porém uma mente livre para investigar, descobrir e ser criadora. Se prepare às pressas para os exames, junte uma porção de conhecimentos e os lança no papel, a fim de obter um diploma que te habilite a arranjar um emprego e a se casar. Mas isso é tudo? Você adquiriu conhecimentos, técnica, mas como sua mente não é livre, você se torna escravo do sistema vigente. E isso, em verdade, significa que não é um ente humano criador. Você pode gerar filhos, pintar uma meia dúzia de quadros ou compor de vez em quando uma poesia, mas tal, por certo, não é criação. Em primeiro lugar, é necessário uma mente livre para que se verifique a criação. E então, a técnica pode ser utilizada para expressar o poder criador. A técnica, porém, nada significa sem a mente criadora, sem a extraordinária força criadora resultante do descobrimento do verdadeiro. Infelizmente, os mais de nós não conhecemos esse poder criador porque estamos com a mente carregada de conhecimentos, de tradição, de memória, dos ditos de Sankara, Buda, Marx ou algum outro. Mas se sua mente é livre para descobrir o verdadeiro, verá aparecer uma abundante e incorruptível riqueza, na qual se encontra inefável alegria. Então, todas as nossas relações, com pessoas, com ideias, com coisas, assumem um significado totalmente diferente. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.